Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero trazer uma reflexão para nós meditarmos sobre o grão de trigo. Jesus, ele falou no livro de João, capítulo 12, versículo 24. Ele disse assim: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produzirá muitos frutos. Pois bem, meus irmãos, eu vou falar de Jesus, mas também quero falar para os ouvintes, né? Porque eu sei que quando Deus traz uma inspiração, Deus quer falar algo ao nosso respeito. A palavra de Deus fala sobre o grão de trigo. E nós sabemos que o grão de trigo, ele era Jesus. E Jesus disse, se ele ficasse só na terra, não haveria fruto, era preciso ele morrer, para que quando ele morresse, houvesse fruto. Porque nós sabemos que quando um agricultor ele faz uma plantação, ele planta a semente e fica aguardando a semente morrer e germinar, porque ela só germina depois que ela morre. Aleluia! Então Jesus falou isso a respeito do trigo, mas também o trigo, muitas vezes nós passamos processos na nossa vida que nós não queremos passar, ou que nós ficamos reclamando porque estamos passando, porque Jesus sofreu muito, Jesus apanhou, foi humilhado, massacrado, pisado, esbofeteado, arrancado a sua barba, para quê? Para que a palavra de Deus se cumprisse. O grão de trigo, esse grão de trigo passou pelo processo e muitas vezes nós não queremos passar por processo algum. O grão de trigo para virar o pão, quando vai virar o pão, ele precisa passar por um processo. O grão passa por uma moagem, ele passa por uma inspeção, ele passa por uma triagem, ele passa por uma lavagem, ele passa por uma máquina de debulhar e depois ele vai ser moído, passado pelo processo de moê-lo, para depois ele virar a farinha. Oh, aleluia! Para depois que a farinha está pronta é que vai virar o pão. Então nós precisamos entender muitas vezes o processo que nós estamos enfrentando, o processo que nós estamos passando, mas nós jamais iremos passar processo se não tiver um propósito divino. Jesus veio para a terra para passar o processo da crucificação, para que eu e você fosse salvo, liberto, sarado, restaurado, que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai, o Todo-Poderoso. Foi preciso Jesus passar o processo e morrer naquela cruz. Então o processo do grão para virar a farinha, para depois virar o pão, para depois que o pão está pronto, é que o pão vira alimento, aleluia. E Jesus disse, lá no livro de João, capítulo 6, versículo 35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, aleluia. O grão de trigo tinha caído na terra, tinha passado o processo da humilhação, tinha passado o processo de todos os escárnios da terra, para depois ele virar o pão da vida, o pão que alimenta, o pão que sacia a fome, porque nós não precisamos só do alimento cotidiano, nós precisamos do café da manhã, do almoço, do jantar, para fortalecer o nosso corpo, para nós termos força para cada dia continuar a jornada. Mas também nós precisamos se alimentar do pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo de Nazaré. O pão que alimenta, que sacia a nossa fome, a fome de justiça, a fome de qualquer coisa que você tem no mundo, que o mundo não pode te saciar. O pão da vida, o pão vivo, Jesus Cristo te saciará. Aleluia, glória a Deus. A mesma forma ele disse, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Se você está sentindo por alguma necessidade na tua vida, está passando por escassez, por algum tipo de fome, que só Jesus pode te saciar, ele disse, aquele que vem a mim,
jamais terá fome. Jesus quer saciar a tua fome. Ele também disse: o que crê em mim, aleluia, jamais terá sede. Porque Jesus, ele declarou em João capítulo 4 que ele era a fonte. Aleluia, Jesus é a fonte da água da vida. Porque aquela mulher samaritana estava pegando água para saciar a sua sede, água natural. Mas Jesus disse para ela: todos que beber dessa água tornarão a ter sede. Mas todos aqueles que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aleluia, água da fonte da vida, a vida eterna, aleluia. Jesus quer saciar a tua sede. Jesus quer saciar a tua fome. Ele disse: se você vier a mim e comer do meu pão, que é a palavra de Deus, jamais você terá fome. E se você crê em mim, jamais terá sede. Então, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, nesse dia, nessa manhã, nessa noite, eu não sei que hora você vai ouvir, assistir esse vídeo, mas Jesus está te convidando a você entrar na padaria, na padaria celestial, e comer o pão da vida gratuito, e ele diz: vem a minha padaria, que eu te dou o pão da vida, aleluia, o alimento diário, aleluia. Vem que eu te dou da água, da fonte da salvação. No capítulo, lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus diz: no último dia, aleluia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Beba de quê? Da palavra de Deus, da fonte da água da vida eterna. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, se você crê em Jesus, como está escrito na sua palavra, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem uma fonte dentro de você, uma fonte inesgotável, uma fonte que sacia a tua sede, é a fonte da palavra de Deus. Jesus, ele é a fonte, Jesus, ele é o pão, Jesus, ele é o alimento diário, aleluia. E ele nesse dia te convida, meu irmão e minha irmã, a entrar na padaria celestial, aleluia, porque aquele grão de trigo que caiu, aquele grão já passou todo o processo, de todo o processo da colheita, a moagem, a separação do grão, a ir para o forno para assar o pão. Ele já passou todo esse processo por mim e por você naquela cruz. Ele sofreu humilhação, ele sofreu todo o escárnio no meu lugar, no teu lugar, para que você recebesse de graça da fonte da água da vida. E para que você entrasse na padaria celestial e alimentasse do pão da vida gratuitamente. Você não precisa mais estar sofrendo. Você não precisa mais estar na prensa, na moinha, como o povo diz por aí. Porque Jesus já passou todo o processo naquela cruz por mim e por você. E Ele hoje te convida para você entrar de graça. Você entrar gratuitamente lá na padaria celestial. Tem um pão fresquinho esperando por você nessa manhã. Tem um pão fresquinho esperando por você nessa tarde. Tem um pão fresquinho esperando por você nessa noite, na padaria celestial. Entra lá e alimenta-te dessa verdade. Alimenta-te dessa verdade, como está no Salmo 37 escrito. Alimenta-te da verdade e o Senhor satisfará os desejos do teu coração. Aleluia! Eu louvo a Deus por esta palavra tão abençoada, por essa palavra tão rica, por essa palavra tão poderosa, por essa palavra que é tão maravilhosa. Aleluia! Que você tem
respaldo bíblico para todos os dias você ter um alimento saudável, um alimento maravilhoso, aleluia. Você não tem que comer uma comida só, porque ele disse que é o nosso pastor no Salmo 23, e ele nos guia a pastos verdejantes. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor, ele nos guia a pastos verdejantes. O Senhor quer que todos os dias eu e você, como um alimento saudável, um alimento novo, um alimento nutritivo, que venha nutrir a tua fé, que venha nutrir o teu espírito, que venha nutrir a tua vida, para que você não fique desejoso ou que fique faltando algo espiritual em você. Porque Jesus é o alimento completo que nós precisamos. Aleluia. Oh, como é maravilhoso. Aleluia. Como é glorioso. Aleluia. Alimentar-se da verdade. Alimentar-se do pão vivo que desceu do céu. E nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como está escrito em Efésios 6:10. É preciso nos alimentar. Aleluia. E nos fortalecer, porque o alimento é para nos fortalecer, né? O alimento da nossa casa, o alimento natural, é para nos fortalecer. E Deus nos convida a nos alimentar espiritualmente para também ser fortalecido. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque o dia mal chega para todos. Mas quando a gente está fortalecido no Senhor e na força do seu poder, as coisas que são naturais, ela não vai nos abalar espiritual. Nós vamos estar alicerçado, arraigado, alicerçado, fundamentado, bem firmado na palavra do Senhor, sabendo em quem nós cremos e sabendo que Ele é poderoso para fazer na nossa vida muito mais, infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, porque o poder dele, que é o Espírito Santo da verdade, opera em nós. E Ele está operando nesse dia. Ele está operando em minha vida e em tua vida. E está te convidando a você ter o alimento próprio, o alimento natural e o alimento espiritual. Vai na padaria do Senhor. Nesse exato momento, a padaria celestial está aberta, esperando você entrar e pedir o pão que você quiser para se alimentar. Aleluia! Eu quero te convidar agora, no finalzinho do vídeo, a você se inscrever no canal Visionária da Fé, fazer parte dessa família que leva uma mensagem de esperança para você e também é esperança para mim. Eu sei que o Senhor é bom em todo tempo. Deixa teu like, compartilha com teus amigos, faz essa nação crescer no conhecimento de Jesus e na graça do Senhor. A graça que vai nos ajudar a caminhar até a mansão celestial. Seja abençoado na prática dessa palavra, amém?